Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos de maneira abundante, em nome do Senhor Jesus. Só que essa bênção, a vida com abundância, aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você está buscando nessa vida durante todo o tempo de vida que você tem, depende somente de você. Que maravilha, né? Quando as coisas dependem da gente, a gente não fica esperando pelos outros, aí a coisa acontece. Que é a fé. Deus nos dá a fé, o poder da fé, para que através desse poder nós venhamos tomar posse das promessas dele. É o que aconteceu com o Cristiano. Você vai ver a vida do Cristiano, vai ver o relato dele, eu tenho certeza que você vai se enquadrar dentro do testemunho dele e vai tirar proveito disso. Nós voltamos já já com a palavra de fé. Mas pense bem, Jesus disse: eu vim trazer vida e vida com abundância. Eu vim trazer vida e vida com abundância. Como é que acontece essa vida com abundância? Vamos ver a história do Cristiano, por favor. Meu nome é Cristiano, sou bacharel em Direito e hoje eu sou empresário. E o meu Egito, ele começou quando eu ingressei numa denominação evangélica. Era uma igreja tradicional, né? Tive o cargo de diácono. Os ensinamentos que nós tínhamos lá, né, era de que se você estivesse passando por alguma dificuldade, que isso era uma luta. Não existia o ensinamento de viver a fé, né, de viver aquilo que está na palavra de Deus. E assim foram por cerca de 7 anos. Trabalhava como assalariado, né, numa empresa, e o salário não dava para arcar com as minhas dívidas. E isso, de certa forma, nos frustrava. Mesmo sendo evangélicos, né, isso, de certa forma, nos deixava frustrados. Eu me via como um escravo. Escravo das dívidas, escravo da condição financeira, né, justamente porque não conseguia atingir essas metas. De certa forma que, em algumas ocasiões, eu não tinha dinheiro para combustível, faltava mantimento em casa, né? Então tinha que correr para a ajuda de alguns familiares. De certa forma eu vejo nisso até culpa da minha parte, né? Porque embora por um lado a vida financeira não andava, mas por outro a minha vida espiritual, que eu achava que tinha o Espírito Santo, mas na realidade não tinha o Espírito Santo. Então eu sempre buscava meios para poder sair disso. E só que os ensinamentos que nós tínhamos não nos trazia a viver uma realidade espiritual, uma fé viva e trazer aquilo para a nossa vida. Eu sempre me espelhava, né, na Universal, no povo da Universal, pela fé, pelas atitudes, né?
E então, eu começando a assistir a programação, foi quando eu me interessei em conhecer melhor, né? Conhecer de perto como era a Igreja Universal. O que acontecia lá? Eu não ia na Universal, não porque eu tinha algum preconceito, ou que não gostava, ou que achava isso ou aquilo, né? Mas por mera religiosidade, né? Eu tinha um cargo numa denominação e, no entanto, isso de certa forma me prendia. E isso me trouxe, de certa forma, um atraso. Essa religiosidade, de certa forma, me trouxe um atraso. Daí eu comecei a frequentar as reuniões da Universal. E já no primeiro contato, você já percebe algo diferente. Eu vi transparência. Eu vi transparência nas pregações, nas atitudes, né? E a partir deste momento, eu tomei a posição. Falei, é aqui que eu vou permanecer. É aqui que eu vou ficar. Porque você via a palavra de Deus se cumprindo. Você via que não existia essa história de você estar sofrendo e dizer que é uma aprovação. Não existe. Então, ali a gente aprende a viver a palavra. Ou é ou não é. Então, assim, você aprende a exercitar a fé por intermédio da palavra. Está escrito, então tem que acontecer. E a partir daí a minha fé foi despertada. A partir daí a minha fé foi despertada. Via vários testemunhos de pessoas iguais ou até mesmo pior do que eu naquela situação. E saindo daquela situação. Então foi a partir daí que eu tomei posse daquela fé e comecei minha caminhada. Chegou a primeira Fogueira Santa e aí eu fui procurar saber a respeito da Fogueira Santa, porque era a primeira que eu iria participar. E ali os pastores me orientando, os obreiros me orientando, e eu não olhei para trás, não olhei para a dúvida, eu peguei e me lancei. Tanto é que eu me lembro que a primeira Fogueira Santa que eu participei, eu e minha esposa subimos com o valor de uma parcela de um veículo que nós tínhamos. Era o valor daquela parcela que já estava vencida, nós tínhamos que pagar, estávamos com dinheiro. E eu falei, não, vai tudo para o altar. E nessa fé, nessa confiança, nós subimos ao altar. Eu me lembro que quando eu subi realmente chorando. Tanto eu quanto a minha esposa, subimos juntos, porque até então nós não tínhamos esse costume, né? E aquilo, parecia que nós estávamos tirando de dentro de nós. E deixamos aquilo em cima do altar. Deixamos em cima do altar, mas foi a passagem de subir até o outro lado do altar e descer. E quando nós descemos, uma paz tomou as nossas vidas. E ali a certeza de que nós havíamos feito o certo, o correto. O pós-altar foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural. Foi esplêndido. A nossa primeira experiência no altar, a nossa primeira experiência de fé, essa vida foi começando a se transformar. Nós começamos a ter objetivos, nós começamos a ter visão de negócios, né? Hoje, nós conquistamos nossa casa, a minha esposa conquistou o consultório dela, né? Nós hoje temos um carro para passeio e um carro para trabalho. Nós moramos num dos melhores condomínios da nossa cidade. Nós temos apartamento na praia. Nós temos cotas imobiliárias. Minha casa maravilhosa, uma casa aconchegante. Vivemos uma vida como o Todo-Poderoso de Israel, como a grandeza do nosso Deus, o Deus que nós vivemos hoje, pela fé no altar. Eu aprendi com o altar a viver uma fé sobrenatural. Porque antes, muito embora vivia aquela religiosidade, né, e não vivia uma fé verdadeira, né, no altar nós aprendemos a viver por essa fé verdadeira. Então, quem vive numa religiosidade acha que vive uma fé, mas na realidade não vive essa fé, vive uma religião. Então, nós que vivemos a fé no altar, nós vivemos a palavra, porque a palavra é sacrifício. A palavra de Deus é sacrifício. E hoje eu sou
plenamente satisfeito, né? Porque o altar, ele me deu uma família maravilhosa, me deu uma boa condição financeira, me deu uma empresa, deu o consultório da minha esposa e, acima de tudo, do altar veio o maior presente que eu podia receber da parte de Deus, que é o Espírito Santo. Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo bem, hoje eu tenho alegria. Às vezes eu estou trabalhando, eu estou sorrindo. E às vezes até percebo as pessoas me olhando e percebendo, esse cara tá doido. Mas não é a alegria, porque a gente começa a pensar e a viver a palavra de Deus e ver que tudo aquilo, né, que nós temos hoje foi proveniente da nossa fé no altar. Porque a fogueira santa não é só viver, você tem que praticar. Você tem que praticar. Então, não adianta você só subir no altar para dizer que você subiu. Você tem que subir, praticar a fé, o sacrifício mesmo, aquele que dói, né, para que então Deus possa vir e te dar a resposta. Pois é, minha amiga e meu amigo. Assim é a fé. A fé é como um casamento. Quando a gente casa, a gente concorda em viver juntos pelo resto da vida. Obviamente, a gente sabe que tem que haver sacrifício de ambas as partes para que essa união permaneça, prevaleça. Porque lutas nós vamos encontrar, dificuldades, adaptação, né? Então, a gente tem que se adaptar um ao outro e isso leva a sacrifício, custa o sacrifício. A fé com Deus, a fé de Deus, também é assim. Não é porque você crê em Deus que as coisas vão acontecer automaticamente na sua vida. Não. Fosse assim, todas as pessoas seriam felizes, o que não acontece. Inclusive, você que está nos assistindo nesse momento, que tem uma fé sincera, tem a sua religião, mas a sua vida não sai do que tem sido até aqui, de mal a pior. Por quê? Porque a sua fé não está focada na obediência à palavra de Deus. A obediência à palavra. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você praticar a sua fé. Você ter fé, saber da fé, é teoria. Mas quando você vai praticar essa fé, aí, minha amiga, meu amigo, aqui entra o sacrifício. Uma coisa é você acreditar em Deus, outra coisa é você colocar essa crença em prática, obedecer a sua palavra. Então, a obediência à palavra de Deus, que é a fé autêntica, inteligente, ela exige, a obediência exige o sacrifício. A gente tem que sacrificar. Sacrificar primeiro o nosso eu, sacrificar primeiro a nossa vontade. Porque para eu fazer a vontade de Deus, eu tenho que sacrificar a minha vontade. Não posso eu fazer a vontade de Deus e a minha ao mesmo tempo. Não dá. Você não pode fazer a vontade de Deus e a sua ao mesmo tempo. Então, para você praticar a fé no Deus vivo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, você tem que sacrificar. E essa é a proposta da fogueira santa do Monte Sinai. Nós vamos subir no Monte Sinai. Eu estarei indo no Monte Sinai. Então, por que eu vou? Porque eu creio. Se eu não cresce, eu não iria. Porque é para subir. Eu não tenho idade mais de jovem para uma aventura. Eu vou no sacrifício. Fora as horas de viagem, e fuso horário, e comidas diferentes. Tudo isso afeta uma pessoa com 75 anos de idade. Ora, minha amiga e meu amigo, é o sacrifício. Se eu quero tomar posse ou conquistar um sonho pessoal, eu tenho que sacrificar, eu tenho que pagar o preço por isso. Na vida é assim. A fé é a mesma coisa. Muitas pessoas, infelizmente, pensam que por serem caridosas, que por serem boazinhas, por não matarem, não roubarem, não fazerem mal a outras pessoas, ou mesmo ter fé em Deus, elas acham que as coisas vão acontecer. Mas não acontece.
porque você está há quantos anos na sua igreja, na sua denominação, na sua religião? O cristiano estava há 7 anos, era diácono, ele tinha um cargo nessa igreja. Ele procurava ajudar os outros, mas ele mesmo não estava vivenciando o poder da fé. E não é isso que nós cremos na palavra de Deus, não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina o seguinte, olha o que ele disse, olha só. Ele disse, o ladrão, que é o tipo do diabo, que é um tipo de Satanás, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, que é o que ele tem feito na vida das pessoas, inclusive dos religiosos. Aí Jesus complementa, dizendo, eu vim para que tenham vida, mas não qualquer vida, mas a tenham com abundância. Essa vida abundante começa quando a gente recebe o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito da vitória, o Espírito da fé, o Espírito da paz, o Espírito da força, do poder. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, ele nos encaminha a tomar posse das promessas que ele fez, que ele tem feito na sua palavra. E aí nós vamos sacrificar, aí nós vamos lutar, e aí nós vamos fazer a nossa parte e Deus vai fazer a parte dele, que é cumprir a sua promessa, a sua palavra. É assim que funciona. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Sem isso não tem casamento, não tem aliança, não tem química, não adianta. Não adianta você ser religiosa, religioso e continuar apenas praticando uma religiosidade e não o exercício da fé na palavra de Deus, o exercício, a obediência à palavra de Deus. Agora você diz, mas eu tenho sido uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém. Isso é obrigação sua. Mas, ô bispo, eu sou uma pessoa caridosa, eu ajudo os pobres, mas isso é uma obrigação sua. Nós temos obrigação de dar pelo menos o mínimo do que nós temos para as pessoas que sofrem. Agora, a fé é outra coisa. A fé é você obedecer à palavra de Deus. A palavra de Deus não manda a gente só dar pão para o faminto, roupa para o que está nu, visitar os enfermos, os presidiários. Não! A palavra de Deus manda muito mais. Manda colocar a nossa vida 100% no altar e fazer a vontade de Deus, que é o mais difícil. É o mais difícil. É mais difícil você fazer a vontade de Deus do que você dar um pedaço de pão para um faminto, dar uma roupa para uma pessoa que está passando frio. É muito mais fácil você fazer aquilo que está à sua disposição, você tem condições de fazê-lo, do que negar o seu eu, negar a sua vontade e obedecer à palavra de Deus. Então, a vida com abundância começa quando a pessoa recebe o Espírito de Deus dentro de si, porque o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia, não é a religião, não é o pastor, não é o bispo, é ele, o Espírito Santo, quem nos guia a toda a verdade. Então, para você ser guiado à vida abundante, você precisa do Espírito Santo. É ele que vai mostrar para você os caminhos da prosperidade, o caminho da vida e a vida com abundância. Vamos ver o testemunho, o próximo testemunho de pessoa, de outra pessoa que recebeu aquilo pela qual ela sacrificou. Ela sacrificou a sua vida, ela sacrificou a sua vontade, ela obedeceu a palavra de Deus e a vida com abundância aconteceu com ela também, a exemplo do cristiano. Vamos assistir, por favor. O meu nome é Gilson, sou empresário na área da educação e o Egito que eu vivia era uma solidão, era uma tristeza muito grande que eu tinha dentro de mim desde criança e isso me levava a um Egito, a uma escravidão de pensamentos de que eu nunca iria ser feliz na vida, que eu nunca iria alcançar os meus sonhos ou alcançaria a minha total independência financeira, a realização dos meus sonhos, ser feliz na vida sentimental, ser feliz com a minha própria família, porque por mais que tivesse uma família, você mesmo dentro da família, você se sentia só. Esses foram meus desertos, foi o meu
meu Egito, foi a minha escravidão, porque quando você é escravo dos pensamentos negativos, você não consegue ter uma visão de que algo possa vir melhorar. E devido a essa situação desses pensamentos de escravidão, de infelicidade, que me causavam, começou até a ter problemas de saúde, que eu comecei a ter pontadas fortes no coração e comecei, tipo assim, me tirava as forças dos braços, se eu estava dirigindo eu tinha que parar o carro porque eu não conseguia dirigir, eu comecei a ter essa situação. Foi onde que eu procurei um médico, passei no médico, o médico me analisou, fez uns exames e falou, olha, não, para você, Gilson, não tem mais como, porque o teu coração não suporta esse ritmo de vida que você está vivendo. E eu saí de lá do consultório bem completamente arrasado. E aí, chegando na faculdade, nesse mesmo dia, uma amiga virou para mim e me mostrou a minha libertação, que foi que ela falou, você crê que o Senhor Jesus pode te curar? Aí eu cabulei a aula para ir para a igreja. Chego na igreja, ela me levou na igreja universal, aí chego na igreja, o pastor abre a Bíblia para todos que ali estavam e fala, olha, o que está escrito aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, façamos um homem mais semelhança. E ele fechou a Bíblia e falou, ó, se essa palavra aqui é verdadeira, vocês saem hoje daqui curados. Uau, saiu um peso de cima de mim, né? E fui para casa, acabou o culto, fui para casa e regressei ao médico no período de 30 dias, mais ou menos, que ele pediu para o regresso. Aí ele analisou lá, fez lá, e falou, rapaz, o que você fez? Eu falei, olha, eu fui na igreja. Ele falou, por quê? Aí ele falou, porque os exames estão dando que não tem nada, não consta nada aqui para você. Aí eu falei, ele explicou, perguntou para mim onde que eu tinha ido, né? Eu falei, fui na Igreja Universal. Ele falou, foi logo na igreja dos bandidos, dos ladrões. Eu falei, olha, se é ladrão ou não, não sei. Eu sei que o senhor acabou de dizer aí que estou curado. E aquilo ali foi a carta de alforria, que foi a minha libertação. Eu fui liberto daqueles pensamentos, que eu encontrei algo que poderia e pode me libertar de qualquer outro problema ou de qualquer situação, porque eu conheci o meu libertador, que é o meu Senhor Jesus. Essa palavra que eu vim para que tenham vida e vida com abundância, aí me abriu uma perspectiva infinita, porque te abriu um mar vermelho. Essa vida com abundância eu vim ver dentro dos testemunhos que eram apresentados da Fogueira Santa. Porque lá você via pessoas que outrora eram desprezadas como eu, rejeitadas às vezes como eu. Houve uma transformação. Então você começou a analisar cada passo, cada atitude que essas pessoas tomaram. Na Fogueira Santa, que foi um marco para elas, eu falei, bom, aí eu também quero experimentar isso na minha vida. E se transformou a vida delas, se a palavra de Deus que diz que eu vim para que tenham vida e vida com abundância, aconteceu na vida delas, eu quero para mim também, porque aí vai depender de mim e de Deus. Eu não tenho intermediários. Sacrifício para mim, eu entendi, até a primeira Fogueira Santa que eu fiz, eu entendi que era algo especial. Mas eu ser transparente, eu ser verdadeiro com Deus. Eu preciso sim ser abençoado. Mas antes de qualquer coisa, olha, o Senhor é tudo na minha vida. É um momento de entrega, de você entregar corpo, alma e espírito literalmente. Não é só o financeiro, que infelizmente muitos falam por aí, interpretam errado. Porque Gilson, seria uma pessoa infeliz se eu achasse que fosse dinheiro. Porque é vida, é colocar a minha vida, porque você às vezes passa um período da vida construindo algo, sonhando com algo, e você pega aquele sonho, aquilo que você estava construindo e fala, Jesus, Tu és maior do que esse meu sonho, esse meu desejo. Eu coloco nas Tuas mãos tudo o que é melhor, tudo que eu tenho, o meu melhor representado aqui nessa terra, e eu lhe entrego no Teu altar, porque aí eu conheci o segredo que é a Fogueira Santa, do sacrifício e altar. Aonde é para chegar a mão do homem, o homem tem que fazer. Quando a mão do homem não alcança, começa a mão de Deus. E é lá no altar que acontece essa transição. Então a minha parte é chegar no altar.
A minha parte é eu chegar, eu entregar a minha vida, eu depositar a minha esperança, a minha fé, às vezes até medos, meus temores, eu entregar os meus problemas para Deus. Falar, Deus, está aqui, essa situação eu não tenho como resolvê-la. A vida e vida com abundância não existe sem o Espírito Santo. Sem Ele nada podeis fazer, né? Mas com certeza, Ele é a essência de vida e vida com abundância. Ele é a essência, o Espírito Santo, porque se eu não tiver o Espírito Santo, por mais que eu almejei uma família, um bom casamento, eu não alcançaria. Se não fosse o Espírito Santo, eu não teria o equilíbrio, a direção para poder trabalhar e alcançar o que nós alcançamos. Se não fosse o Espírito Santo, eu não teria, principalmente, a minha maior de todas as riquezas, que é a minha salvação, que é a certeza de que se hoje o meu Senhor vir ou eu for levado, eu vou estar com o meu nome escrito no livro da vida e eu poder entrar no reino de Deus. Enquanto o meu Senhor não me leva ou Ele não vem, Deus tem me dado essa vida e vida com abundância. Deus tem abençoado, tem suprido a minha vida, a vida da minha esposa, num bom casamento, num casamento que, graças a Deus, com saúde, graças a Deus, um entendimento fantástico. Eu e minha esposa já são mais de 23 anos de casamento, uma mulher maravilhosa que também é fruto de uma fogueira santa para esse relacionamento. Aí vem as conquistas financeiras, profissionais, que nós começamos bem pequenininhos, aí foi desenvolvendo, fomos prosperando ano após ano, fogueira santa e fogueira santa, de altar em altar, nós fomos sacrificando, compramos apartamento, compra carros, aí vem alguns bens, compra alguns imóveis, a coisa vai pegando uma proporção naturalmente de crescimento. Mesmo imposto por um país que passou por duras crises econômicas, nós conseguimos honrar os compromissos, honrar o crescimento, crescermos e permanecermos, que muitos não permaneceram nesse momento, mas nós permanecemos e crescemos, que agora estamos partindo até mesmo agora para o ensino superior. Então, Deus tem abençoado a gente, dia após dia, trazendo o cumprimento da palavra dele. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. É esse o Deus que eu encontrei no altar, eu encontrei na fogueira santa. Altar e sacrifício. Altar onde está Deus e sacrifício que me leva até Deus. Não posso aceitar esta situação, crer num Deus tão grande e viver na escravidão. Basta de sofrer, de vergonha e aflição. Trago uma revolta contra tanta humilhação. O Deus de Israel está vivo. Suas maravilhas eu verei na minha vida. Faz arder em mim o fogo da fé. Quero ver tua glória, assim como viu Moisés. Vou subir ao Sinai e sacrificar neste altar, que tudo vai mudar. Eu vou subir lá no Sinai e conquistar o que Deus prometeu. Eu vou subir no teu altar, todos verão a glória de Deus. Basta de sofrer, de vergonha e aflição. Trago uma revolta contra tanta humilhação. O Deus de Israel está vivo. Suas maravilhas eu verei na minha vida. Faz arder em mim o fogo da fé. Quero ver tua glória,
Assim como viu Moisés, vou subir ao Sinai e sacrificar neste altar, que tudo vai mudar. Eu vou subir lá no Sinai. Monte Sinai, onde Deus desceu. Lugar escolhido por ele para libertar o seu povo. Foi ali que o impossível aconteceu. 430 anos de opressão e escravidão chegaram ao fim e finalmente um povo tomaria posse do que era seu. No Sinai, esta promessa foi feita a Moisés, e neste lugar, tempos depois, seria a parada obrigatória dos filhos de Israel para a mudança de identidade. Milhares de anos se passaram e o Monte Sinai continua sendo o altar natural de Deus na terra, onde as maiores batalhas são vencidas pela fé. Levaremos os nossos problemas mais impossíveis de serem resolvidos a este lugar, para que as maravilhas que aquele povo viveu se repitam nos dias de hoje na sua vida. Procure hoje uma Universal e saiba como participar. Fogueira Santa no Monte Sinai, o Monte dos Impossíveis. Quando a gente fala em altar, altar quer dizer um lugar alto onde se faz sacrifícios para o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó. Então, quando nós falamos subir o Monte Sinai, quer dizer, nós vamos subir no altar natural, o local onde foi consacrado pelo próprio Deus, que desceu ali para falar com Moisés. Agora, você já viu falar que quando a pessoa quer subir na vida, eu quero subir na vida. Você quer subir na vida? Você quer subir na vida? Para você subir, você tem que sacrificar. Porque como é que você vai subir sem fazer esforço? A não ser que você queira tomar um elevador. Mas na vida não tem elevador. Só se você for roubar, só se você for assaltar, só se você for uma pessoa injusta, uma pessoa corrupta, que vai se aproveitar das pessoas, das outras pessoas. Mas para você subir na vida, você tem que sacrificar, você tem que subir. E para subir, você vai fazer esforço. Assim é a fé do Monte Sinai, a fé no Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Para você subir e ter um contato com Deus, você tem que sacrificar. Do contrário, não há nenhum cumprimento da promessa, porque a promessa de Deus está sujeita ao sacrifício da obediência de cada um de nós. Nós vamos assistir agora o testemunho que é magnífico, porque fala do recebimento do Espírito Santo. Nós vamos ver nessa moça o que ela fez para receber, para ter o Espírito da criação, o Espírito de Deus. Por favor, vamos rodar o testemunho dela. Meu nome é Caroline Bernardo, tenho 36 anos. Eu vim de uma família que tinha uma certa condição financeira. Os meus pais trabalhavam numa empresa aérea. Então, devido a isso, desde muito nova, eu viajava muito. Estudava em escola particular. Tinha babás, empregadas. Então, aos olhos humanos, eu tinha tudo que uma criança poderia ter. Só que, mesmo eles se empenhando tanto, chegou a situação do divórcio na minha família. A minha mãe se comprometeu, teve um outro relacionamento com meu padrasto e eu vinha ter a minha irmã mais nova. Ela sofria com uma certa ansiedade e o cansaço do trabalho, então ela recorria a centros de ocultismo para que ela pudesse ter esse vazio sanado. E ela levava a gente.
Chegando lá, desde muito criança, em torno de 10 anos, eles falavam que eu tinha que evoluir espiritualmente, mesmo quando criança. E eu comecei a ter perturbações noturnas, eu ouvia vozes, eu via vultos, e isso foi intensificando. Dentro de mim, as vozes vinham falando que o único jeito que eu poderia sanar isso era tirando a minha própria vida. Eu vi essa cartela, que era o remédio de antialérgicos que eu tomava, então eu falei, bom, deve ser isso. Esse daqui, se eu tomar a cartela inteira, provavelmente eu não vou mais acordar. Então, eu peguei e tomei a cartela toda. Só que a sorte, na época, né, que minha mãe estava em casa, viu que eu estava muito tempo no banheiro e ela começou a socar a porta e ela entrou. E ela tentou, né, fazer com que eu colocasse para fora, me levou para o médico, me levou para o pronto-socorro. E a partir daí foi quando ela despertou de que ela deveria olhar para mim, né, cuidar de mim. Então, ela investiu nisso. Ela investiu em procurar todos os médicos, psicólogos, psiquiatras. A cada médico que eu ia, eles viam que era um episódio de depressão profunda. Então, novamente, eu recorri aos remédios. Só que dessa vez, como eu estava morando sozinha, eu pensei, não vai ter ninguém para me socorrer. Então, eu não tomei a cartela toda. Eu tomei metade da cartela. E aí eu dormi. Eu dormi por 2 dias, eu creio. Eu perdi o tempo, né? A noção do tempo. Mas sobrevivi. Não consegui tirar minha própria vida. E aí voltei para a casa da minha mãe e voltaram os tratamentos novamente. Tinha uma vizinha. E essa vizinha, sabendo do que eu estava passando, disse para minha mãe, falou, poxa, eu posso ajudar vocês? Eu posso pedir para que alguns obreiros da igreja venham fazer uma oração na sua filha? E a minha mãe falou sim. Ela falou, poxa, já recorri a tantos lugares com ela, mesmo ela sendo relutante, porque eu já estava num ponto em que eu não acreditava mais em nada. Houve uma rejeição da minha parte. Eu não queria que eles viessem porque nunca foi uma opção, mas aceitamos a visita. E quando eles vieram, eu lembro que o obreiro falou assim, poxa, você está sem dormir há quanto tempo? Aí eu falei, há muito tempo que eu não sei o que é dormir sem remédios. Então ele falou assim, olha, a partir de hoje, depois dessa oração, você vai dormir. Ele falou com uma certeza tão grande, que eu desconfiei, mas eu falei assim, bom, vamos ver. E através daquela oração, foi uma oração que eles fizeram na minha casa, eu dormi. E eu dormi, eu não tomei remédio naquele dia. E eu senti um alívio, mas foi um alívio tão grande, que eu falei, olha, eu estou mais leve, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eles fizeram um compromisso de me acompanhar. E na segunda visita, esse mesmo obreiro determinou, falou, você não vai mais ouvir vozes e nem ver vultos. Então, vamos lá, vamos ver. E, através daquela oração, eu nunca mais ouvi vulto, nem ouvi vozes. E, através desses sinais que eu fui tendo, quando eles vinham, veio o convite para que eu fosse até a igreja. Eu vou aceitar o convite. E, desde então, eu pisei no primeiro dia e nunca mais saí. A partir do momento que eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a ouvir a palavra do pastor e seguir como se fosse uma prescrição médica. Eu via a palavra de Deus como um medicamento. Eu me agarrei a essa oportunidade como se fosse literalmente a única oportunidade, a única porta que foi aberta em que eu vi resultado. E foi nesse trajeto que eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. Foi numa reunião de domingo. Eu fui nessa reunião. Quando cheguei lá, tinha mais ou menos umas 10 pessoas, 12 pessoas ao meu redor, contando com os obreiros e tudo, dava no 20 no máximo. Então, eu me senti mais à vontade, mais acolhida, para poder realmente me derramar ali. E na hora da busca, quando o pastor, ele mencionou, você que não tem o Espírito Santo, você que está buscando o Espírito Santo, vem aqui na frente. As luzes estavam apagadas e eu falei assim, poxa, é agora. Então eu fui buscando, eu fui me entregando, ao ponto de que no dia em que eu me entreguei completamente, que eu tirei tudo isso de dentro de mim e pedi para que Deus morasse dentro de mim, que eu fosse morada dele, ele entrou. E a partir desse momento eu fui selada, eu tive paz. Eu tive a certeza, não foi só a paz,
foi a certeza de que Deus era comigo. Eu sabia que Ele estava comigo e que Ele iria me guiar. Eu podia passar a luta que fosse, mas a partir daquele momento, eu não ia estar mais sozinha. A partir daquele momento, daquela reunião, tudo mudou. Tudo mudou, porque o que eu via nas pessoas não era somente as pessoas, era a alma que estava dentro delas. A ajuda que eu recebi, a certeza que eu tive. Deus dentro de mim queria com que eu exalasse isso, que eu passasse isso para todos aqueles que me cercavam. E a partir de então, a minha família também, através do meu testemunho de vida, né, eles foram vendo também o que aconteceu e buscando, eles foram também conseguindo essa paz, essa alegria. Eu hoje sou casada, nós servimos a Deus, somos felizes e hoje todas as áreas da minha vida, elas são abençoadas, né? A parte da saúde, principalmente, graças a Deus, muito saudável, né? Eu tenho uma vida sentimental abençoada, graças a Deus, no meu lar, é um lar de paz, é um lar de amor, tenho a minha vida estabilizada e principal, a minha vida espiritual a cada dia mais crescendo na presença de Deus, a minha comunhão com Deus e tudo em todas as áreas é completo. Meu nome é Célia Martins, eu vim conhecer a Universal. Na época havia muito comentário sobre a Igreja Universal, o Bispo Macedo, sobre aquele evento que teve no Maracanã, que as pessoas jogaram óculos, umas jogaram muletas, e as pessoas, elas riam, falavam que era tudo mentira, que o Bispo Macedo enganava o povo. Eu acabava acreditando no que as pessoas estavam falando, assim, eu ia no que elas estavam falando. Eu olhava para ele como uma pessoa que não tinha credibilidade, que a igreja dele não tinha uma credibilidade. Nessa época eu estava ficando muito doente, né? No caso, o que eu tinha estava se agravando. Na época começou uma depressão, eu estava muito doente, precisando de ajuda. Sempre trabalhei com moda, a partir do momento que você lida com moda, que você procura deixar as pessoas bonitas e você não está se sentindo bem, se torna realmente uma coisa muito difícil. Então foi aí que eu pedi as contas no emprego. E aí que as coisas pioraram, que aí eu acabei ficando em casa, a doença se agravando, eu ficando cada dia pior. Aí a minha mãe começou a correr comigo, me levou em várias religiões buscando ajuda mesmo. Então ela chegou a me levar em centro de mesa branca, chegou a me levar em outras denominações. Tudo que falavam para minha mãe me levar, ela me levava. Mas desde o princípio ela falava, vamos naquela Igreja Universal, lá eles têm um trabalho de cura. Falava, não, na Igreja Universal eu não entro, na Igreja Universal eu não piso o pé. Ela, mas você precisa de ajuda, vamos lá. Eu falei, não, me leva em qualquer lugar, menos lá. Só que na minha cabeça ficava batendo aquilo que passava na mídia, né? Então, o último lugar que eu queria ir era na Igreja Universal. Chegou uma hora ali que já não dava mais. E aí a minha mãe falou, pelo amor de Deus, vamos só hoje, eu prometo, se nada acontecer, nunca mais eu te levo lá, mas dá essa chance para você mesmo. Na verdade, fui carregada, né? Fui levada. Talvez também se fosse por mim e como última porta sozinha eu não iria. Eu fui porque ela insistiu e ela me levou. Chegando lá, já vieram me atender, já vieram umas obreiras falar comigo, né? Que eu só era osso. E nisso já me encaminharam para o pastor que estava lá na igreja. Aí ele veio, conversou comigo e com a minha mãe, né? Na hora ele perguntou se eu cria que Jesus poderia me curar naquele dia. Aí eu falei que sim. Veio um sim de dentro de mim, embora eu já não pensava, não tinha forças nem nada, mas eu disse que sim, porque eu sentia dores muito fortes no meu estômago. Então, eu já não estava mais nem bebendo água. Aí ele falou para mim, então você não está bebendo água também? Eu falei, não senhor, não estou bebendo água. Então, eu vou te dar um copo de água duplo com gás,
Você vai tomar e vai sentar no primeiro banco da igreja. E no final da reunião, ele perguntou, e a água, você colocou alguma coisa da água para fora? Aí eu falei, não, não vomitei. Ele, então, Jesus te curou agora. Nossa, naquela hora, para mim, foi assim, é como se eu tivesse feito uma cirurgia total por dentro dos meus órgãos, que eu me sentia leve, me sentia outra pessoa. Fui escovar os dentes e consegui escovar os dentes, porque eu já não escovava mais os dentes, não tinha como escovar os dentes devido ao estômago, né? Como eu chorei naquele momento, me ajoelhei e agradeci tanto a Jesus. Ali eu tive a confirmação de que realmente Ele tinha feito a cirurgia dentro de mim, Ele tinha me curado. Ali eu tive a confirmação. E daquele momento em diante, eu já comecei a me alimentar, continuei indo na igreja e com o tempo eu fui tomando peso novamente, me fortalecendo, né, espiritualmente, e a minha saúde física também. Eu estava doente, tinha perdido meu emprego, né, que eu tinha pedido as contas sair, quer dizer, eu estava desempregada, sem dinheiro, doente, quer dizer, eu não tinha nada para dar para a igreja. Pelo contrário, eu estava chegando ali muito mal, muito doente, precisando de ajuda. E vieram os obreiros e os pastores, me estenderam a mão para me ajudar. Ali naquele momento, eu vi que tudo aquilo que eu via da mídia eram coisas que falavam, não fatos que realmente acontecem dentro da Igreja Universal. Sempre ouvia falar que a gente tinha que buscar o batismo, né, com o Espírito Santo, ter um encontro com Deus, para que se fortalecesse. Foi aí que eu aprendi a buscar o Espírito Santo, aí eu comecei a buscar e que nunca mais ele se separaria de mim. E daquele dia em diante, eu vi que tudo na vida, nada tinha importância. Hoje, ele é a minha força, ele é meu guia, tudo que eu faço, eu busco essa direção nele. Hoje, a verdadeira alegria, o meu verdadeiro sorriso vem dele. Não vem das coisas materiais, não vem das pessoas que estão ao meu redor. Eu hoje tenho o meu próprio negócio, né? Que era um sonho meu. Minha mãe e minhas irmãs, hoje todas elas servem a Deus. Hoje tenho a minha família, tenho um casamento abençoado, um marido maravilhoso que cuida de mim, né? Cuida da nossa família. Hoje que eu posso dizer que eu sou totalmente grata a Deus por tudo que Ele fez até aqui. Eu falo para as pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e estão passando, no caso, acreditam na mídia, acreditam no que a mídia mostra da Igreja Universal, que mostram do Bispo Macedo, e ainda não tiveram coragem de vir até a igreja. Eu faço um convite para você, dê uma chance para você mesmo, que Ele existe, que Ele é vivo, que Ele não é um Deus morto ou um Deus que está preso numa cruz. E para esse Deus maravilhoso que mudou a minha vida, para que Ele também possa mudar a sua, possa te curar, possa te salvar, possa te libertar, possa dar o amor de que você precisa, que é o verdadeiro amor e o único amor que é o dele. Que através do amor dele, você com certeza poderá amar outras pessoas. Pois é, minha amiga, magnífico testemunho da Célia, magníficos esses testemunhos que mostram
que Deus é o mesmo, que Ele foi no passado, Ele é no presente, será sempre no futuro, porque Ele é o que simplesmente Ele é. Então, nós vamos agora entrar em oração com o pastor, com o bispo da sua cidade, e nós vamos, obviamente, ter o copo com água preparado para que, logo após a oração, possamos beber dele. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu